para trazer uma pequena reflexão para vocês. Temos um tema muito interessante hoje, sobre a morte. E sobre Lázaro e Jesus, história muito bacana. Eu quero agradecer o pessoal aí da organização por ter me feito mais uma vez esse convite. Estou feliz. Vocês são 10, nota 1000. E é o seguinte, antes de abrirmos a palavra de Deus, antes de começarmos a meditar, a conhecer um pouco a respeito da morte, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Oremos. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela saúde. Senhor, nesse momento de pandemia, que o Senhor possa nos dar ânimo para sairmos dessa situação. Nos motive, nos faça buscar mais a Tua palavra, nos faça orar mais perante Ti, pedindo misericórdia, Senhor. Abençoe-nos nessa noite, abre a nossa mente para o entendimento da Tua palavra e que o Senhor possa me abençoar também, Senhor, que eu possa falar aqui inspiradamente de Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa leitura, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. Vou dar um tempinho para que você possa estar abrindo aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, para que possamos ler todos juntos. Então, achou? Segue a leitura, então, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lemos até aqui. É tão interessante falar sobre a morte, porque sabemos que muitas pessoas não têm um entendimento sobre ela, não conhecem como ela é, como ela surgiu, e muitas pessoas assim temem a morte, e pessoas que não conseguem superar a morte ou a perda de alguém. Como assim? Essa história de Lázaro é bem interessante porque ela nos ensina um pouquinho sobre a morte. Nesse momento aqui, Jesus ele recebe a notícia de um amigo que está enfermo. As suas irmãs chegam para ele: Senhor, Lázaro, aquele de quem o Senhor ama, ele está doente e precisa do Senhor, precisa que o Senhor vá curá-lo. Jesus, recebendo aquela notícia tão sereno e calmo, ele diz às irmãs: o seu irmão, a enfermidade dele não é para a morte, e sim para a glória de Deus, ou seja, algo grandioso aconteceria. Algo grandioso que daria ao Filho de Deus essa glória. Ele seria glorificado ali naquele momento. Seguindo a leitura, fala de que ao passar 2 dias e Jesus não ter ido até Lázaro para poder curá-lo, infelizmente o seu amigo acabou falecendo. E Jesus decide, através dessa notícia, ir até o túmulo de Lázaro. Chegando naquela cidade, lá juntamente estavam Maria e Marta, ali inconsoladas e tristes pela morte do irmão. Elas tinham uma certa mágoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele poderia ter curado, poderia ter salvado Lázaro antes da sua morte. E elas ali ficaram com essa certa mágoa e disseram para ele: Senhor, por que o Senhor não chegou a tempo de salvar o nosso irmão? Jesus ele queria mostrar a elas a glória de Deus, queria mostrar a todos a glória de Deus. E tudo teve um propósito. Por isso, ele não chegou a tempo de salvá-lo. Naquele momento, Jesus pediu que dirigisse ele até o túmulo de Lázaro. Chegando lá, Jesus, ele chorou. Sim, Jesus, ele chorou. E as pessoas ali que estavam com eles olharam e disseram uma para as outras: Veem como o amava. O amava tanto que não pôde esconder as suas lágrimas, não pôde conter as suas emoções, os seus sentimentos. Só que Jesus
Ele não chorou pela morte de Lázaro. Jesus ele chorou por causa das pessoas que não entendiam o verdadeiro sentido da morte. Ele chorou porque as pessoas ali naquele momento não estavam sendo consoladas por não ter um entendimento sobre a morte. Então é por isso, hoje em dia é difícil perder um parente, um amigo, alguém assim da família muito próximo que a gente ama. É difícil, dói muito. E muitas pessoas elas não conseguem superar o fato de ter perdido alguém da sua vida. Outras pessoas elas temem a morte. Temem tanto que são super, ultra cuidadosas consigo. Tem outras pessoas que já veem a morte de forma assim, como uma brincadeira, não dá valor, digamos assim, à vida e arrisca ela a todo momento, como se fossem pessoas que já tivessem uma vida eterna ou gatos que dizem que ter 7 vidas. Então, por isso que é interessante falar um pouco sobre a morte. Jesus naquele momento ele queria mostrar a verdadeira glória de Deus. Todos sabiam o poder que Jesus tinha naquele momento, por já ter visto e presenciado outros milagres. Porém, nunca uma ressurreição. Jesus, ele fala sobre a morte como um sono. E vê ali as pessoas, digamos assim, achar aquilo tolice. Mas para provar tanto o seu poder e a glória de Deus, Jesus ele pede que retire a pedra que fechava o túmulo de Lázaro. Os discípulos ali retirando aquela pedra, Jesus naquele momento ele ordena que Lázaro saia para fora. É interessante isso. Jesus chega 2 dias depois da morte de Lázaro, dizendo que Lázaro não morreu, que tinha apenas adormecido. As irmãs ali magoadas. E já nesse momento, Jesus já pede que Lázaro saia do túmulo. Passados-se alguns minutos, Lázaro sai daquele túmulo, totalmente vivo. As pessoas que ali estavam ficaram gloriadas, ficaram maravilhadas, outras assustadas, outras sem entender o porquê aquilo aconteceu. Com certeza alguma deve ter pensado que aquilo era obra do diabo. Mas não.